Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro de toda sexta-feira. Está no ar mais uma Live JR, que você acompanha pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e também no portal R7. E nós lembramos que esta live será reexibida ainda nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, a partir das 6h10 da tarde na Record News. O nosso convidado desta sexta-feira é o Dr. Dimas Covas, que vai falar sobre a produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19. E para entrevistá-lo aqui comigo está o Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Fara. Boa tarde, Dr. Dimas. E também o repórter especial da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Dr. Dimas, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu começo esta live JR perguntando sobre o dia de hoje, que é um dia especial para a cidade de São Paulo, em que se inicia a vacinação para idosos a partir dos 90 anos de idade. Eu queria saber da importância, claro, desse ato, desse fato de hoje, e mais que isso, eu gostaria de saber como o senhor, diretor do Instituto Butantan, acompanha esse acontecimento em que traz vários idosos que passaram meses e meses dentro de casa, presos praticamente em casa, e agora vem uma luz no fim do túnel. Boa tarde, Dr. Dimas Covas. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. É importante lembrar que a população de maior risco em relação ao Covid-19 são os idosos. A população que tem maior número de pessoas em situação de óbito, né, que vão morrer, obviamente, e que tem aí mais de 70% dos casos, né, de óbito até esse momento, ocorreu exatamente na população acima de 60 anos. Então, a vacina tem por objetivo, primeiro, proteger contra os casos graves, contra a morte, né? E esse grupo que começa a ser vacinado é o grupo prioritário, não há dúvida nenhuma. E aí a notícia desse início, uma notícia tão esperada, e que esperamos que rapidamente essa população possa ser vacinada muito rapidamente. Quer dizer, protegendo essa população, nós vamos ter uma diminuição do número de internações, do número de casos que necessitem de UTI e do número de óbitos. É tudo que nós precisamos nesse momento. Doutor Dimas, na quarta-feira o Instituto Butantan recebeu os 5,4 mil litros de insumos para a produção, né? Gostaria que o senhor esclarecesse quantas doses poderão ser feitas a partir desses insumos e qual é a cronologia de chegada de mais insumos? Veja, 8.400 litros, na realidade 5.400 litros, dão origem a 8.600.000 doses de vacinas. Quer dizer, o insumo começou a ser processado ontem e nós levamos um tempo aí, médio de 18 a 22 dias para terminar essa produção. Então, nós estamos prevendo para o dia 23 de fevereiro o início da liberação dessas vacinas para o Ministério da Saúde e aí num ritmo de 600.000 doses por dia. Quer dizer, essa é a primeira grande importação de matéria-prima. Na semana que vem teremos mais 5.600 e até o final de fevereiro, começo de março, teremos mais de 12 mil litros. Com isso, nós vamos terminar aí o nosso compromisso inicial de entregar à população do Brasil 46 milhões de doses. Nesse momento, já existe um segundo contrato com o Ministério da Saúde, no valor total aí de 54 milhões de doses. Né? E com isso vamos atingir aí 100 milhões de doses e esperamos entregar esses 100 milhões de doses até setembro desse ano. Então, uma contribuição importante, 100 milhões de doses, serão suficientes para imunizarmos 50 milhões de pessoas. Né? E, obviamente, que é a forma de nós lidarmos com essa epidemia, é exatamente vacinar, e principalmente a população mais vulnerável, como eu mencionei na resposta anterior. Dr. Dimas, sobre a produção dos próprios insumos no Brasil, o que a gente percebe é que nós temos uma clara dependência ou talvez uma necessidade de países como Índia e China.
Ainda falta muito nessa caminhada nossa para que nós possamos ter, de fato, uma certa autossuficiência no que diz respeito a esses insumos. Claro que pensando agora na Covid, mas a Índia, por exemplo, é um país que tem problemas sociais até que semelhantes ou até mais graves que o Brasil. Será que ao longo desses anos eles adotaram uma política focada nisso, doutor Dimas? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, óbvio que essa é uma questão muito complexa, né? Em especial com relação a essa vacina, a vacina contra o Covid. Esses países que estão com a vacina nesse momento já em uso, começaram esse desenvolvimento há muito tempo atrás, né? Essa vacina mesmo que nós temos em associação com a Sinovac, ela começou a ser desenvolvida há mais de 10 anos atrás. E o que aconteceu é que agora, na reemergência de uma epidemia, né, por um tipo de coronavírus, né, ocorreu uma velocidade maior, uma adaptação dessa vacina a essa nova variante, né? Então, isso explica aí por que nós estamos com essas vacinas, né, disponíveis num prazo muito curto. E isso também explica por que o Brasil não tinha esse desenvolvimento anterior. O Brasil não tinha tido ainda nenhum desafio, né, epidêmico com relação ao coronavírus, né? Isso já tinha acontecido na Europa, já tinha acontecido na Ásia, já tinha acontecido no Oriente Médio. Então, isso explica um pouco aí essa peculiaridade em relação a essa vacina. Com relação às vacinas, de uma forma geral, quer dizer, tanto a Índia como a China, né, eles têm um programa que nós podemos chamar de biotecnologia, né, uma área industrial de biotecnologia, né, que leva ao desenvolvimento e produção de vacinas muito desenvolvida. Quer dizer, eles colocaram isso como uma das prioridades, né, na política industrial do país, né? No Brasil, nós ainda não tivemos esse movimento, né? Nós tivemos aí as iniciativas que são consideradas habituais dos institutos públicos, né, como o Instituto Butantan, como a Fiocruz, mas nós não temos uma política especificamente voltada para essa área, né? A vigência dessa epidemia, né, a vinda dessa epidemia, revelou essa nossa fragilidade aí e aponta a necessidade de nós, estrategicamente, trabalharmos no sentido de que no futuro isso não venha a acontecer de novo. Ou seja, precisamos de investimento nessa área, precisamos de uma política industrial voltada especificamente para essa área, que é uma área de alto valor agregado. Quer dizer, não é só vacinas, nós estamos falando de medicamentos muito avançados para combate do câncer, para o combate de doenças crônicas, né? E nós não estamos preparados para isso. Nós somos dependentes da importação de insumos de alta tecnologia, na área de biotecnologia e de medicamentos, principalmente contra o câncer e contra as doenças crônicas. Doutor Dimas, hoje a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, anunciou o projeto, lançou a licitação para se criar uma fábrica de vacinas no Rio de Janeiro, na cidade de Santa Cruz. É uma iniciativa significante? Veio tarde demais? Ou isso traz também uma esperança para que o Brasil avance nessa área, de acordo com o que o senhor acabou de citar aí na resposta ao Fábio Menegatti? Olha, é uma iniciativa importante, sem dúvida nenhuma. O Butantan tem uma iniciativa assemelhada a essa, mas tudo isso precisa ser feito de forma coordenada. Nós não podemos, enquanto país, depender, seja da iniciativa isolada do Butantan, seja da iniciativa isolada da Fiocruz. Nós temos que ter uma política de Estado, para que não sofra aí as variações, né, do governo, do momento, e que seja de longa permanência. Nós precisamos planejar isso para poder, de fato, obter independência nessa área. Isso envolve não só investimentos em fábricas, em recursos de biotecnologia, mas também preparação de pessoas. Isso é uma parte importante. Quer dizer, nós dependemos aí de investimento em ciência de uma forma geral e especialmente em ciência aplicada, quer dizer, que é a ciência que produz resultados em termos de medicamentos, de vacinas, de novos produtos para a saúde. Doutor Dimas, JBS, Vale e iFood anunciaram que vão doar valores para a expansão da fábrica do Butantan, a exemplo do que o Rio de Janeiro com a Fiocruz, conforme o Fara acabou de anunciar, para produzir vacinas contra a Covid, né? Como é que o senhor enxerga essa participação de empresas? O senhor falou que tem que existir incentivos.
são bem-vindos? Olha, pela primeira vez, eu vejo um movimento importantíssimo nesse sentido de associação do público com o privado. Quer dizer, a epidemia trouxe a esse grande desafio e nós estamos vendo uma iniciativa de fôlego, quer dizer, uma associação aí da iniciativa privada com o Butantan, comandado aí pela Comunitas, né, no sentido de fazer essa nova fábrica do Butantan num prazo recorde, né, de 10 meses e colocar em funcionamento no início do ano que vem. Então foi, no meu modo de ver, um grande avanço institucional, quer dizer, o público junto com o privado, dando velocidade e resolvendo as demandas. Quer dizer, nesse momento foi uma forma de você resolver essa demanda de uma forma muito rápida. Se isso ficasse apenas na dependência do setor público, né, nós levaríamos aí certamente muito mais tempo para ter essa solução. A vinda do setor privado com esse entendimento, né, eu acho que é um grande exemplo que deve servir, né, de modelo aí para os próximos anos. Doutor, o senhor acha que até no âmbito das universidades isso aí poderia ocorrer com mais frequência? Pelo que sei, o senhor vem da USP de Ribeirão Preto. Será que essa tecnologia, a exemplo do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que essa permeabilidade entre o setor privado e também das universidades, por exemplo, eu conheci um projeto na USP há um pouco tempo atrás, que é sobre aquele teste da Covid que é feito pela saliva. E eles deixavam bem claro, olha, a dificuldade nossa é grande, porque o nosso laboratório vai do jeito que consegue. Será que se tivesse mais gente, a exemplo dessas empresas, para ajudar já no âmbito universitário, a nossa ciência, a nossa política nesse aspecto poderia andar mais rápido, doutor? Ora, nós temos uma ciência de boa qualidade. Quer dizer, a ciência que é feita no Brasil, principalmente na área da medicina, das ciências biológicas, ela é excelente, né? Então, se geram aqui muito conhecimento, se gera muito patentes, geram coisas que podem, de fato, se transformar em grandes projetos. O que falta aqui é a segunda parte. A primeira parte a gente tem. Lá na bancada, né, nós temos muitas iniciativas, como você menciona, precisa a complementação disso. Precisa tirar isso da bancada e isso, de fato, chegar às pessoas, chegar aos laboratórios, chegar aos hospitais. E é isso que falta. Quer dizer, nós não temos a tradição que tem em outros países, né, do investimento de risco, nós chamamos assim, né? Ou seja, a universidade, o cientista, o pesquisador tem uma ideia, uma boa ideia, né? Mas ele não consegue transformar isso num produto, né, que seja aí acessível e atenda às necessidades do nosso sistema de saúde. Falta isso sim, falta essa cultura do investimento de risco aqui no Brasil. Nós estamos apresentando a Live JR hoje com a participação mais que especial do diretor do Butantan, Dr. Dimas Covas. Você participa com a gente enviando a sua pergunta pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e também do portal R7. Esta live será exibida às 6h10, também na Record News. Dr. Dimas, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ontem disse que precisaria enquadrar a Anvisa para que se acelerasse a autorização para a distribuição e aplicação da vacina no Brasil. O senhor considerou uma intervenção política sobre uma área técnica com um certo fundo de realidade, ou o senhor viu aí uma interferência indevida no trabalho da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Olha, eu entendi como uma preocupação legítima, né? Porque num momento de gravidade, como nós estamos vivendo agora, quer dizer, nós nunca tivemos uma situação como essa antes no Brasil, né? Está aí o elevado número de óbitos, o elevado número de casos, né? E todo o estrago que essa pandemia faz na sociedade, né? Então, nesse momento de extrema gravidade, nós precisamos ter respostas institucionais que sejam também compatíveis, ou seja, que tenham velocidade, que entendam o momento e que atuem de forma compatível em termos de tempo, de prazos, e até de decisões, né, que muitas vezes são decisões que são consideradas fora do habitual, né, que é o caso. Quer dizer, então, essa questão da autorização de uso emergencial das vacinas, na minha opinião, ela foi abordada um pouco tardiamente pela Anvisa, poderia ter sido abordada antes, e se isso tivesse acontecido, nós já teríamos vacina em uso aqui no Brasil já há mais de mês e meio. Tá? Então, as instituições são importantes, a Anvisa é uma instituição de Estado, ela não é uma instituição de governo,
mas também tem que ter aí a percepção da gravidade do momento e agir de acordo. Eu acho que todos nós devemos ter essa percepção e agir de acordo. Quer dizer, aqui no Butantan, nós tivemos essa percepção desde o primeiro momento e agimos muito rapidamente. Não fosse isso, nós não teríamos a vacina hoje aqui no Brasil, que é a vacina que está, de uma certa maneira, sendo usada aí em todo o país. Quer dizer, de cada 10 vacinas que estão sendo aplicadas nesse momento, 9 vacinas são aqui do Butantan. Tá? Então, isso foi possível porque desde o primeiro momento nós entendemos a gravidade e, vamos dizer assim, agimos com presteza, com rapidez para atingir esse objetivo. É o que eu espero também de outras instituições que são fundamentais, e a Anvisa é uma instituição fundamental, mas que tenha essa também sensibilidade, né, do senso de urgência, para que a gente tenha vacina e tenha outros medicamentos muito rapidamente para poder fazer o enfrentamento da pandemia. Doutor Dimas, o senhor falou aí em percepção da gravidade, né? Há poucos dias se anunciou que a Anvisa está para liberar a Sputnik, sem exigir a terceira avaliação, a terceira etapa de avaliação. O senhor acredita que a Anvisa está usando 2 pesos e 2 medidas para diferentes vacinas? Olha, eu entendo que ela percebeu aí a gravidade, e é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, né? A exigência de que houvesse um estudo clínico em andamento no Brasil, né, não é uma exigência, na minha opinião, não era uma exigência razoável. Agora, isso não abole a necessidade dos resultados. Quer dizer, para que haja a liberação da vacina, tem que ser apresentados os resultados de estudo clínico de fase 3, mesmo que seja feito na Rússia ou que seja feito em outro local, e que traga aí a certeza de que a vacina é segura, que não traga problema em quem vai receber e que seja eficaz. Eu acho que garantido isso, acho que todas as vacinas, nesse momento, são bem-vindas e devem entrar sim, porque vamos precisar de muitas vacinas. Nas minhas contas aqui, nós vamos precisar de pelo menos 300 milhões de vacinas até o meados desse ano, até agosto, setembro, outubro desse ano, nós vamos precisar de uma grande quantidade de vacinas e que, obviamente, somente o Butantan ou o Butantan associado com a Fiocruz não vão conseguir trazer esse volume no tempo mais rápido que seria necessário. Doutor Dimas, na minha rotina de repórter, é comum eu conversar com pessoas que me perguntam o seguinte: você teria coragem de tomar uma vacina da China? Ou seja, fazem uma associação ao país, como o senhor já conhece, e sobre a eficácia ou não da vacina. Eu acabei de ler há pouquinho no R7, inclusive o que foi de uma reportagem dizendo assim, os 7 mitos que envolvem as vacinas. E claro que isso está associado, infelizmente, ao fenômeno das fake news. Ou seja, o senhor acredita que esses discursos, eles acabam atrapalhando o fato de vir da China e, às vezes, uma associação infeliz tem, muitas vezes, dado mais trabalho para vocês? Olha, certamente. Quer dizer, não há aí uma percepção da realidade, né? A China, ela é o maior parceiro comercial do Brasil. Ela é um dos maiores fornecedores de medicamentos para o Brasil, e não só vacinas. Quer dizer, medicamentos genéricos, outros medicamentos, inclusive avançados, eles vêm majoritariamente da China e da Índia. A China tem um parque científico hoje que é talvez o mais avançado do mundo. Ela compete em pé de igualdade com a ciência americana, né? E, além disso, além da qualidade da ciência chinesa, essas vacinas elas são avaliadas com muito rigor. Quer dizer, nós fizemos o estudo clínico dessa vacina aqui no Brasil com o maior rigor. Na realidade, foi o estudo clínico mais rigoroso feito com uma vacina e que demonstrou exatamente a segurança, a eficácia dessa vacina. Portanto, tudo que se diz respeito de rótulos, né, e exatamente isso que você menciona, né, as fake news, porque da China não é bom, porque é a vacina Xing Ling, enfim, isso não tem relação direta com a realidade. A realidade hoje é muito diferente disso. A China é um país muito mais desenvolvido que o Brasil nessa área, né? E seguramente deve continuar sendo um grande parceiro para o Brasil
e especialmente para o Butantan. Quer dizer, nós temos todo o interesse em fortalecer essa relação que nós temos com, não só com a Sinovac, mas também com outras empresas chinesas e com outras universidades chinesas. Tá? Então, acho que esse é um caminho que traz para o Brasil uma independência, né? Porque não há aqui, nós não estamos falando aqui de grandes multinacionais, né? Tem que levar isso também em consideração. Quer dizer, muito dessa visão deletéria sobre a China vem muito do mercado ocidental, né? Quer dizer, olha-se muito do ponto de vista de negócios, né? De grandes faturamentos, quer dizer, e muitas vezes se esquece um pouco da questão da saúde pública. Quer dizer, a China foi um dos primeiros países que declarou que essa vacina que estava sendo desenvolvida na China, e que são várias companhias lá já com vacinas, seria um bem mundial. Quer dizer, o presidente Xi Jinping da China declarou isso. Essa vacina é para o mundo. Tá? E eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, para enfrentar essa epidemia, não há outra forma a não ser a cooperação entre os povos. Quer dizer, nós não vamos enfrentar, não vamos conseguir sair dessa epidemia facilmente se nós não produzirmos vacinas em conjunto, quer dizer, o mundo, de uma forma geral, para atingir todos os países. Quer dizer, não pode ficar algum ou um grupo pequeno de países, né, com o domínio ou com a maior quantidade de vacinas, enquanto outros países, pelo fato de eles serem países mais pobres, não terem acesso a essa vacina. Se isso acontecer, a epidemia não vai acabar, ela simplesmente vai mudar de fases e ela vai e volta, Tá? Então, nesse momento, a cooperação mundial é a arma que seria mais efetiva para o combate dessa pandemia. Dr. Dimas, a Grã-Bretanha anunciou a eficácia da vacina de Oxford AstraZeneca contra a variante do coronavírus que surgiu lá na região. Eu queria saber em que pé estão os estudos sobre a eficácia das vacinas que estão sendo utilizadas aqui no Brasil em relação também à variante que surgiu aqui no nosso território. Com relação à nossa vacina, ela já se mostrou eficaz, e vou usar o termo mais apropriado, que é eficiente, né, em combater o vírus da variante inglesa e da variante sul-africana. Nesse momento, nós estamos testando aqui no Butantan contra essa chamada variante brasileira, né, que na realidade é uma associação em termos de mutação, né, da variante inglesa com a variante sul-africana. Então, essa vacina que nós estamos distribuindo já é eficaz contra essas duas variantes e possivelmente vai ser eficaz também contra essa variante brasileira, dado que é uma associação das outras duas mutações. Doutor Dimas, eu gostaria que o senhor falasse das características específicas da Coronavac em comparação com a vacina da Oxford. No Rio de Janeiro, houve uma denúncia do Sindicato dos Profissionais de Saúde dizendo que doses foram descartadas por ficarem muito tempo à espera de pacientes que não apareceram. Eu gostaria que o senhor falasse qual o prazo de validade de cada vacina e com relação à temperatura que ela deve ser guardada. Olha, a vacina que nós desenvolvemos, ela é uma tecnologia tradicional, né? Essa vacina que o Butantan faz em associação com a Sinovac é uma tecnologia já disponível na área de vacinas há mais de 50, 60 anos. Quer dizer, é uma tecnologia baseada no chamado vírus inativo, vírus inativado, né? E ela usa o vírus na sua forma integral. Quer dizer, esse vírus ele é decomposto, ele é quebrado, e são esses pedaços, esses fragmentos do vírus que vão compor a vacina. Né? Então, ela induz, né, no indivíduo vacinado, né, uma resposta imunológica muito ampla, quer dizer, contra vários pedaços do vírus. Né? E isso é diferente das vacinas mais chamadas de nova geração, né, inclusive essa de Oxford, a AstraZeneca, que é uma vacina baseada num adenovírus, no caso específico, um adenovírus que é o vírus que causa o resfriado comum, vamos dizer assim, mais especificamente é um adenovírus de macaco. Tá? E esse vírus foi modificado de forma a expressar, ele apresentar um pedaço do vírus, tá? Chamada proteína S. Então, essa vacina, ela induz uma proteção imunológica focada nessa proteína S. Tá? E daí as diferenças, quer dizer, quando há uma mutação nessa proteína S, e aí a necessidade de testar se essas vacinas são eficientes contra essas variantes,
é porque é exatamente isso, ela só tem um tipo de resposta, né? E se o vírus muta, sofre uma mudança nessa proteína, a vacina pode não funcionar. Isso é diferente da vacina que nós fazemos aqui, que é uma vacina que induz uma resposta muito ampla. E mesmo que um pedacinho mute, que sofra uma mudança, tem as outras partes que continuam funcionando, né? Então, tem essas diferenças fundamentais. As vacinas de vírus inativos são vacinas muito seguras, né? Todo ano nós utilizamos milhões e milhões dessa vacina. Por exemplo, a vacina da gripe é uma vacina produzida com a mesma tecnologia, o mesmo tipo de tecnologia, e que são absolutamente seguras. Quer dizer, não tem problema de reações adversas, as reações que são observadas são passageiras e gravidade quase que zero, né? E muitas vezes são apenas manifestações leves. Isso é um pouco diferente de outras vacinas que têm aí apresentado reações um pouco mais graves. Doutor Agora, Dimas. a Coronavac é acondicionada numa ampola só, uma dose? Bom, então vamos lá. Nós fazemos aqui no Butantan o frasco multidose, né, com 10 vacinas por frasco, e ela é acondicionada desde o momento em que chega a matéria-prima até na fase final, em temperatura de geladeira, né? E pode ser armazenada em temperatura de geladeira, mas também pode permanecer fora de geladeira. Quer dizer, os nossos estudos aqui demonstraram que ela tem uma estabilidade fora de geladeira, né, por até 25, 26, 27 dias. Né? Então, é uma vacina muito apropriada aqui para as condições brasileiras. Isso é diferente, muito diferente de outras vacinas que não podem permanecer mais do que 8 horas fora da geladeira e algumas, né, essas que são consideradas de última geração, baseadas no chamado RNA, essas não podem ficar nem horas, tem que ser condicionadas em temperaturas a menos 70 graus, né? Temperaturas que nem no Polo Norte existem, então precisam ser usados freezers, né? Congeladores, né? Muito potentes para que essas vacinas sejam mantidas e viáveis. Doutor Dimas, falando em segurança de vacina, eu queria que o senhor me ajudasse a tirar uma dúvida que chegou aqui, na verdade, pela minha rede social. Ela vem do Orlando Camargo, lá da cidade de Mirandópolis, no interior de São Paulo, que coincidentemente é a minha terra natal. E ele diz o seguinte, ele queria saber se uma pessoa que tem gota pode tomar a Coronavac. Pelo que eu estou entendendo, ele está com medo e ninguém ainda conseguiu dar essa resposta para ele, doutor. O senhor tem alguma informação sobre isso? Claro, não tem problema nenhum, né? Essa vacina ela pode ser dada em pessoas que têm outras doenças, né? Obviamente que cada tipo de doença precisa ter um enfoque, né? Mas, por exemplo, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, como essa que foi mencionada, não tem problema nenhum em relação a essa vacina. Isso não vale para todas as vacinas, né? Cada vacina tem, em particular, um tipo de indicação. Como eu mencionei, essa vacina do Butantan Sinovac é uma das mais seguras que tem, praticamente não tem contraindicações. Doutor Dimas, tem algumas perguntas que chegam aqui de quem nos acompanha pelas redes sociais. Por exemplo, existe muita curiosidade sobre prazo, sobre o cronograma de vacinação. A Marlene Santos Vieira, ela quer saber quando a vacina vai chegar para os profissionais de educação. O Beni pergunta quando os enfermeiros autônomos vão poder tomar a vacina. E a Cláudia de São Paulo recorta aqui uma notícia do portal R7 de ontem, que diz que na Dinamarca e na Noruega estão questionando falta de informação da vacina de Oxford e, por isso, desaconselhando maiores de 65 anos a tomar a vacina. Em cima disso, ela pergunta, a gente vai precisar de mais vacina da Coronavac no Brasil por conta dessas desconfianças? Como é que o senhor responde a essas questões? Bom, com relação ao cronograma de vacinação, ele foi determinado pelo nosso Programa Nacional de Imunização, que é ligado ao Ministério da Saúde, né? Então tem a ordem, né? Começou pelos profissionais de saúde, e os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Então, se a pessoa que pergunta é enfermeiro, vai chegar o momento dela, se ela já está na linha de frente, ela já teria aí condições de ser vacinada. Com relação à questão da idade da vacina, quer dizer, houve esse questionamento com relação à vacina de Oxford, porque o número de pessoas idosas no estudo clínico não foi significativo. Quer dizer, houve pessoas idosas, mas um número muito pequeno, tá? E alguns países da Europa, principalmente, começaram a questionar se havia
evidência científica que indicasse, né, o uso dessa vacina nesse grupo. Tá? Isso não é geral, isso não é a regra, né, nem todos os países adotaram isso, e aqui no Brasil, né, não houve essa limitação. Aqui a vacina está sendo usada para toda a população-alvo, né? Então não houve isso. E acredito que, cientificamente, né, você não tenha muita base, né, para julgar, porque quando você faz o estudo clínico e ela mostra eficácia, isso significa que aquelas pessoas que foram testadas, aí no caso, pessoas acima de 18 anos, e que incluíram pessoas acima de 60, 70, 80 anos, né, nesse grupo todo a eficácia foi definida. Né? Pode acontecer que a pessoa mais idosa tenha uma resposta mais fraca, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o sistema imunológico da pessoa mais idosa sofre um certo envelhecimento. Né? E às vezes ele precisa de uma dose adicional da vacina. Isso ainda não se sabe, isso está sendo estudado, né, para todas as vacinas, mas nesse momento não haveria contraindicação nenhuma de se vacinar essas pessoas, né? Seja com a vacina aqui do Butantan, seja com a vacina da Fiocruz. Né? No ponto de vista aqui da vacina do Butantan, isso foi testado em idosos, né? Foi feito vários estudos em idosos, né? Aqui no Brasil, no nosso estudo, e particularmente no estudo lá da China, que mostrou que ela é muito eficiente, né, no grupo de pessoas acima de 60 anos. Então, se espera que a resposta seja tão boa quanto nos indivíduos mais jovens. Doutor Dimas, chegou-se a anunciar que o Brasil exportaria a Coronavac para países, né, da América do Sul. Há uma previsão para isso? É claro que a demanda interna é muito grande. Olha, nós temos uma associação com o laboratório Sinovac, considerando que essa é uma vacina mundial. Quer dizer, nós temos a obrigação aí, até contratual, junto com a Sinovac, para fornecer vacinas para o Brasil e para os países aqui da América Latina, com exceção do Chile, que já tinha um acordo prévio. Então, independente das doses que serão destinadas ao Brasil, que o Brasil vai necessitar e que nós estamos aí atendendo, há também, paralelamente a isso, uma necessidade de atender esses países, até porque o Butantan é quem vai introduzir essa vacina nesses países. Isso se faz junto com a Sinovac, mas isso não tem nenhuma competição com o quantitativo de vacinas aqui do Brasil. Tá? Será feito no momento oportuno, com doses adicionais às que forem usadas ou necessárias aqui no Brasil. Doutor, e como é que está o cronograma, já pensando aí na segunda dose? Afinal de contas, a gente está tentando fazer o que é possível agora, porém só nessa primeira fase. Agora, segunda dose, qual que é o prazo, inclusive? Como é que vocês já estão trabalhando com essa perspectiva? Olha, para a nossa vacina, o prazo da segunda dose é 28 dias, né? Já foram distribuídas para o Ministério mais de 9.800.000 vacinas, né? E logo, agora no dia 14, nós já começamos o esquema da segunda dose. Tá? Então, aqueles indivíduos que foram vacinados a partir do dia 17 de janeiro, logo vão começar a tomar a segunda dose, e isso não vai ter problema nenhum. Quer dizer, o quantitativo de vacinas já disponível é suficiente para fazer essa cobertura, e considerar que as vacinas continuarão chegando, né? Como eu mencionei, a partir agora do dia 23, vamos continuar liberando essas vacinas até chegar aí aos 100 milhões de doses. Então, não vejo problema com relação à segunda dose. Doutor Dimas, tem mais uma pergunta aqui da Aline Lopesco, que acompanha essa live pelo Instagram do R7. Ela quer saber se a Coronavac é mais eficaz do que a vacina de Oxford. Você já pode ter uma resposta sobre isso. E uma pergunta que eu faço. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente qual foi o principal desafio que o Butantan enfrentou para poder produzir, negociar essas vacinas da Coronavac e qual é o principal desafio futuro do Instituto para dar andamento ao programa de vacinação. Olha, com relação à eficácia das vacinas de uma forma geral, o objetivo principal é proteger contra a doença. Quer dizer, nesse momento não é proteger contra a infecção, nenhuma vacina ainda teve dados efetivos em relação à proteção da infecção, mas sim com relação à proteção da doença. E todas essas vacinas que estão sendo usadas, né, e que serão usadas aqui no Brasil, já tiveram relatos de que são extremamente eficazes na proteção da doença.
Quer dizer, no nosso caso aqui, a vacina protege em mais de 78% a ocorrência de casos de manifestação clínica. Quer dizer, a pessoa que é vacinada, ela pode até ter a infecção, ela não vai ter a doença. E protege 100% contra casos moderados e casos graves. Ou seja, se a pessoa ficar com o vírus, ela não vai precisar ir para o hospital, não vai precisar ir para o UTI e provavelmente não vai ter nenhuma complicação. Então, esse é o objetivo principal da vacina. E os dados de Oxford, os dados, inclusive, da Pfizer, que já foram divulgados, os dados da Moderna, são todos muito parecidos em relação a isso. Então, são vacinas que são eficazes, algumas têm mais segurança do que a outra, quer dizer, tem menos efeitos colaterais do que a outra, mas eu volto a mencionar, nesse momento nós precisamos de todas as vacinas que sejam aprovadas. Vamos precisar de muitas vacinas, 2021 será um ano de vacinação e esperamos conseguir aí vacinar mais de 300 milhões de pessoas no Brasil, ou mais de 300 mil doses de vacina aplicadas, o que corresponderia a 150 milhões de pessoas. Com isso, a gente controlaria essa fase inicial da epidemia e, obviamente, que a gente vai estendendo isso às demais faixas etárias, porque nós estamos falando da população de risco. As demais faixas etárias, os jovens, mais para frente, os adolescentes, num determinado momento eles terão que ser incluídos. Nesse momento não está feita essa previsão. O maior desafio que nós enfrentamos aqui no Butantan, em relação a essa vacina, foi exatamente essa dificuldade que foi criada pelas chamadas aí fake news, pela desvalorização da vacina, pelo fato da vacina ser feita em associação com a China, e o que decorreu disso. Quer dizer, toda aí a posição de autoridades importantes desclassificando essa vacina durante todo o tempo, dificultando a incorporação dessa vacina no Programa Nacional de Imunização, tudo isso pesou muito. Quer dizer, se não fossem essas dificuldades, nós certamente já teríamos começado a vacinação em dezembro, até no início de dezembro, porque essa era a programação inicial. Então, todas essas dificuldades vieram, foram vencidas, graças a Deus, e nesse momento eu vejo que nós estamos num momento muito propício e a nossa obrigação é fazer a vacina chegar o mais rapidamente possível ao braço dos brasileiros, que é por isso que o Instituto vem lutando intensamente. Celso, dá tempo de mais uma pergunta rapidinho, uma resposta rápida do Dr. Dimas. A pergunta é o seguinte, o senhor já falou que a China e a Índia são os grandes provedores de medicamentos, Eu gostaria que o senhor sintetizasse o que é o insumo farmacêutico ativo, a IFA. O IFA, ele tem sido usado popularmente nesse momento, mas a tradução do IFA é matéria-prima, tá certo? É a tradução que todo mundo entende, é a matéria-prima da vacina. Quer dizer, com essa matéria-prima que nós produzimos aqui no Butantan, colocamos essa matéria-prima em condições de aplicação nos frascos, é feito todo o controle de qualidade, enfim, transformamos essa matéria-prima na vacina. Então, o IFA é isso, é a matéria-prima da vacina, é um nome complicado, mas traduzindo, é a matéria-prima. Dr. Dimas Covas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Live JR. Na Live JR, a gente agradece também a participação do Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record, e do Fábio Menegatti, repórter especial da Record TV. A Live JR volta na próxima sexta-feira, sempre com um assunto muito interessante a você que nos acompanha pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e pelo portal R7. Lembrando que este programa será exibido às 6h10 desta sexta-feira na Record News. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.